Fala moçada, olha ele aí de volta, professor Laurence na área, tudo bem com vocês pessoal, tudo jóia? Vamos conversar um pouco de geometria analítica, né? Então, hoje o nosso tema, ele fala sobre a questão da introdução à geometria analítica, né? Então, quando você trabalha, gente, ou fala sobre a geometria analítica, por exemplo, fazer uma análise de reta, de ponto, de triângulo, tudo sabe aonde? No plano cartesiano. Tá? Então eu preciso na aula de hoje, na questão da introdução à geometria analítica, falar sobre esse conceito, né? Sobre esse lugar geométrico que a gente utiliza bastante, não só para geometria analítica, né? Mas, por exemplo, para a parte lá de funções, onde, por exemplo, quando você fala em várias funções, do primeiro grau, segundo grau, né, as funções do tipo trigonométrica, modular, tudo é analisado a questão geométrica, a parte de gráficos, tá? E quando você fala, por exemplo, na parte de gráfico, você precisa dominar esse conceito chamado de plano cartesiano, tá? Então, o que é o plano cartesiano? Vamos então relembrar o conceito do plano cartesiano. Olha, no plano cartesiano, você já tinha desde criança a ideia dele quando você fazia aqueles joguinhos, né, cartesiano. Na questão, por exemplo, de jogos, aqueles jogos educativos. Por exemplo, Batalha Naval. Né? Batalha Naval, por exemplo, é um exemplo de um jogo educativo que você tinha as coordenadas. Tá? Então você tinha indiretamente, né, um incentivo de utilizar aos poucos o plano cartesiano. Né? Os jogos, por exemplo, de campo minado, onde você tinha coordenadas para, por exemplo, o eixo A, né? Tinha lá o eixo de números A2, B3, enfim. Tudo isso era, na verdade, pessoal, um incentivo, né? Uma didática atraente para você conhecer esse chamado plano cartesiano. Tá? Bom, então eu vou agora desenhar para vocês esse plano cartesiano, onde, por exemplo, você já conhece, mas vale a pena reforçar, vale a pena você novamente rever esses conteúdos aqui, até porque algumas nomenclaturas elas serão aqui, pessoal, relacionadas para vocês aqui, tá? Então essa é a estrutura de um plano cartesiano. Tá? Onde, por exemplo, nós temos aqui dois eixos, esses dois eixos eles são perpendiculares. Tá? Então alguns falam, né, ortogonais, porque ortogonal quando você fala em projeção 90 graus. Tá? Então aqui você tem dois eixos perpendiculares, onde, por exemplo, esse primeiro eixo é chamado de eixo X, é um eixo muito conhecido por nós, né? E aqui, por exemplo, o eixo Y, tá? O eixo Y. Algumas nomenclaturas técnicas que nós iremos aí citar para vocês, inclusive algumas questões elas sempre relacionam isso, tá? Então o eixo X é chamado de eixo abscissa, tá? Eixo abscissa. Então é normal, pessoal, em questão de geometria analítica, por exemplo, eles citarem para vocês essa questão, por exemplo, de um determinado ponto de abscissa, abscissa eixo X, informação para eixo X, tá? E esse Y aqui, ó, é chamado de eixo ordenado. Eixo ordenado, tá? Então essas nomenclaturas de abscissa e ordenado é muito importante, tá? Abscissa, X, ordenado é Y. Legal. Então agora essa interseção deles aqui, ó, é chamado de origem, tá? Muitas vezes chamam, por exemplo, de C de centro, ou por exemplo aqui chama-se de O de origem, né? Aqui, ó, esse O é chamado então de origem, né? Origem. Então sempre, geralmente em questões eles citam esse ponto, né? Como ponto O de origem, ou C de centro, tá? Bom, legal. Então notem que da origem, se você pensar, por exemplo, na reta numérica dos números reais, os valores à direita da origem, eles sempre vão aumentar, tá? Sempre vão aumentar. E pensando, por exemplo, ao contrário, né? Os valores, por exemplo, para trás aqui da origem, eles vão para o sentido contrário, né? Eles vão para o infinito negativo. Então eles vão, por exemplo, aqui diminuindo. Beleza? Então é por isso que a flecha, quando você faz a construção desse plano cartesiano, né, é legal que você faça uma flecha, porque da esquerda para a direita os valores vão aumentar, tá? Isso para o eixo X abscissa. E você pode pensar também para o eixo ordenado, né? Então se a flecha está para cima, isso indica que os valores para cima, eles vão estar aumentando, tá? E aqui os valores para baixo, eles vão sempre reduzindo, ou seja, eles ficam negativos, tá certo? Bom, então essa é uma estrutura, onde, por exemplo, olhando para o plano cartesiano, nós temos quatro cantos, vamos falar assim. Esses cantos são chamados de quadrantes,
tá? Eles são chamados de quadrantes. Então aqui, ó, nessa primeira parte aqui você tem o chamado primeiro quadrante, tá? Primeiro quadrante. Eu vou agora colocar para você então a escrita do primeiro quadrante. Esse é o quadrante que mais a gente utiliza, né? Que é o primeiro quadrante. É onde, por exemplo, os x's, abscissas e os y's ordenados são positivos, tá? Aqui, um pouco para a esquerda, nós temos, por exemplo, o segundo quadrante, tá? No segundo quadrante, uma característica do segundo quadrante é o seguinte: o x é negativo, tá? E o y é positivo. Então, com relação, por exemplo, a sinais dessas coordenadas aí, gente, que você vai aprender, você já consegue localizar o quadrante, né? Aqui embaixo, por exemplo, você vai ter aqui o terceiro quadrante, tá? O terceiro quadrante. Olha, o terceiro quadrante é um quadrante também muito legal de passar para vocês, porque no terceiro quadrante, o x e o y, eles possuem valores negativos, tá? E aqui, por fim, nós temos o quarto quadrante, o quatro cantinho aqui, é o chamado quarto quadrante, tá? Esse quarto quadrante, nós temos, por exemplo, a seguinte característica, onde o x é positivo e o y vai ser negativo, beleza? Continuando ainda, pessoal, lembrando aí, na questão, por exemplo, aqui de plano cartesiano, lembrando que qualquer ponto que está nesse plano cartesiano, ele vai ter uma coordenada, tá? Ele vai ter uma coordenada, vamos falar assim, uma localização. Então, por exemplo, vamos citar, por exemplo, este ponto aqui, ó. Deixa eu fazer bem bonitinho, pontilhado para vocês, para que a gente faça a localização, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou ter assim, vamos chamar um ponto A, né? Em geometria, quando você fala em ponto, todo ponto tem uma representação, um nome, em letras maiúsculas, tá? E esse ponto A, ele vai ter coordenadas, né? Uma coordenada, por exemplo, para o x, que no caso é o 2, e uma coordenada para y, que vale 1. Então basta você pegar o ponto e projetar no eixo x, ponto 2, e projetar no eixo y, o ponto 1, tá? Essa coordenada na ordem x, y, ele é chamado, pessoal, de par porque são dois valores, tá? Ordenado. Ordenado porque, por exemplo, está na ordem o quê? XY, é um par ordenado, tá? Então, por exemplo, em várias navegações, na questão, por exemplo, até na aviação, essas coordenadas são importantes, né? Então você tem, por exemplo, as informações aonde o ponto está, tá ok? Então ele é representado então por um par, tá? Nesse caso, por um par ordenado. Qual é a ordem? A ordem, por exemplo, XY. Beleza? Tudo bem? Outro detalhe ainda, pensando aqui no plano cartesiano, tá? Que na questão dos quadrantes, nós temos, por exemplo, os chamados quadrantes ímpares, né? Quadrantes ímpares, que são nomenclaturas que aparecem durante algumas questões, tá? Porque quadrante ímpar, 1 e 3. Nós temos os quadrantes pares, 2 e 4, né? Quadrantes pares, os números 2 e 4 tem a ver com a relação da numeração par. Legal? Beleza. Então agora eu vou falar um pouco para vocês aqui, pessoal, com relação a ponto médio e baricentro, né? Que está agora aqui no nossa tela, o ponto médio e baricentro. Então como é que eu faço para encontrar os valores de ponto médio e baricentro? Gente, é muito simples, tá? É muito simples. Então basta você pensar, por exemplo, na seguinte ideia. Vou falar então para vocês agora sobre isso aqui, ó. A questão, por exemplo, de ponto médio, tá? Ponto médio. Então, como é que você faz para encontrar o ponto médio aqui na questão, então, de um plano cartesiano? Vamos supor o seguinte, tá? Vamos supor o seguinte, eu vou desenhar para vocês aqui novamente aqui um plano cartesiano, tá? E no plano cartesiano agora, o meu objetivo agora, nesse primeiro momento, é calcular o ponto médio. Ponto médio é um ponto que está no meio, né? Então, vamos supor o seguinte, nós temos aqui dois pontos, tá? Nós temos, por exemplo, aqui dois pontos. Vamos chamar então aqui de ponto A, fazer com uma cor diferente para você então observar, tá? Por exemplo, um ponto A aqui, e aqui, por exemplo, um pontinho B que esteja aqui no plano cartesiano. Ok? No plano cartesiano, novamente, nós temos, por exemplo, eixo X, eixo Y, chamado de eixo abscissa e eixo ordenado, né? Se você quiser encontrar, pessoal, o chamado ponto médio, o que é o ponto médio? É um ponto que vai estar bem no meio desse ponto A e ponto B, tá? Então, para determinar esse ponto médio, que eu vou chamar, por exemplo, de ponto M, nós iremos, então, fazer a seguinte relação. Tá? Seguinte relação. Vamos supor, pessoal, por exemplo, que esse ponto A, ele tem as seguintes coordenadas. Ó, coordenada, por exemplo, 1 para x
e coordenada, por exemplo, 2 para y, tá? Então o ponto A tem coordenadas 1 para x e 2 para y. O ponto B, lembrando que sempre quando você fala em geometria analítica, ele precisa ter as coordenadas, né? Para que você tenha as informações do eixo x, eixo y, né? Então, por exemplo, aqui você tem a coordenada, por exemplo, 5 para x, tá? E coordenada aqui, ó, equivalente ao valor de 4 para y, tá? Então, tem as coordenadas, fiz o exemplo. Então, se você quiser encontrar as coordenadas do ponto médio, que no caso o ponto M, ele vai ter uma coordenada para o eixo x e uma coordenada aqui, pessoal, para o eixo y. E como eu falei em coordenada do ponto médio, ele vai estar na metade do x e na metade do y, né? Então vamos pensar assim numericamente. Qual que é o número que está bem no meio de 1 e 5? Laurence, é o número 3. Se caso você tenha dúvida em como encontrar esse valor de cabeça, calcula a média aritmética, né? Então soma e divide por 2. Então o 3, 1 mais 5 dá 6, por 2 dá 3. Da mesma forma aqui, ó, entre 2 e 4, quem é o valor que está no meio? É o 3, tá? Na dúvida, o que você faz? Calcula a média aritmética, né? Soma 2 mais 4 é 6, por 2, 3. Então a coordenada do ponto médio, ponto M aqui no caso, ele vai ser o seguinte, ó. Então você vai ter, por exemplo, o valor de x do ponto médio, que nesse caso vale 3, tá? E nesse caso, o y do ponto médio nós encontramos também o valor de 3. Então, para nós encontrarmos de uma forma geral a questão do ponto médio, o x do ponto médio, ele foi encontrado como? Nós somamos o x do ponto A com o x do ponto B e fizemos a divisão por 2. Isso aqui é chamado, pessoal, do quê? Chamado de ponto médio, né? Então, média aritmética, na verdade, calcular média não é somar os valores e dividir por 2. Então, para encontrar o y do ponto médio, a ideia foi a mesma, tá? Você somou o y do ponto A com o y do ponto B e dividiu pelo número 2. Então, para encontrar essas coordenadas de ponto médio, você calcula o que, gente? A média aritmética, tá? E se você falar, por exemplo, Laurence, na questão de baricentro, olha, o baricentro, quando você agora pensa na questão, por exemplo, de triângulo, na verdade o baricentro é o chamado centro de gravidade, né? Então se você tem, por exemplo, num plano cartesiano aqui, gente, no plano cartesiano, um triângulo, por exemplo, então se você tem um triângulo, aqui você tem, por exemplo, vamos supor aqui o ponto A, que é o XA, YA, né? Aqui, por exemplo, um ponto B de coordenadas de par ordenado XB e YB, né? Aqui, por exemplo, ponto C de coordenadas XC e YC. Vamos pensar assim, se você quiser encontrar então a coordenada desse baricentro, chamar então de B de baricentro, você vai usar a mesma ideia, pessoal, da média aritmética, só que com 3 pontos, tá? Então, para encontrar tipo o X do baricentro aqui, ó, você vai somar então o x do ponto A, né? Depois mais o x do ponto B, mais, por exemplo, o x do ponto C. Como é média aritmética, você vai dividir por 3. Então, para encontrar a coordenada x desse ponto, você calcula a média aritmética dos 3 pontos, né? Então, é bem simples agora de pensar nessa lógica. E se você quisesse encontrar a coordenada y do baricentro, o que você faz? Então, da mesma forma, analogamente pensando em ponto médio, y do ponto A mais y do ponto B mais o y do ponto C e faz a divisão por 3, tá? Então a ideia é você calcular sempre essa questão de médias aritméticas, tá? Tudo bem, gente? Beleza? Então tá certo. Conversamos na próxima aula. Aquele abraço, pessoal.